que é sell-in e sell-out, né? Sell-out é quando o fornecedor faz uma negociação de te pagar na saída. Como assim na saída, Leandro? Ele te paga em cima do que você vendeu lá na ponta, né? Então se diz assim, ó, a Ambev diz, eu vou pagar em cima da Brahma latão para você 2% de sell-out. O que significa isso? Significa assim, fui lá, vendi 100 unidades de Brahma. Então a Ambev, isso no relatório de venda, tá? Na saída sua, a Ambev vai te dar 2 latinhas de Brahma, porque você quer 2% referente a isso em unidade. Isso é te pagar no sellout. Então ele vai te bonificar, ou vai alguns, ou ele bonifica, mas na maior parte das vezes ele paga em dinheiro. Então ele vai te pagar referente ao que dá 2 latinhas e unidades em custo, ele vai te pagar isso no sellout. O que é sell-in? Sell-in é na entrada. Como assim na entrada, Leandro? Ele vai te pagar uma verba negociada em contrato normalmente com você em cima da entrada de mercadoria que você tem. Então, em cima do que você comprou. E aí, em cima do que você comprou, ele vai te pagar. Te pago 2% de sell-in na compra. Pago 2% de sell-in. Que aí ele vai pagar na compra. Sell-out, ele paga na venda. Então, em cima do teu relatório de venda, ele vai te pagar. E esse aqui ele vai te pagar em cima da compra. O mais comum é sell-in, tá? Porque sell-out tem que ter um controle de loja lá. E não necessário. Só, normalmente, em empresas um pouco maiores, os caras oferecem um sell-out. Na maior parte das vezes oferecem um sell-in. Ele oferece sell-out porque na estratégia comercial daquela indústria, ele quer forçar a venda. Ele quer garantir que realmente aquilo que aconteceu foi uma venda para ele. E aí quando isso acontece, é feito desse jeito aqui que eu estou te falando. Tá? Então para você ter noção de como as coisas são feitas. Então esses são negociações que são feitas. Em compras, vocês não sabem disso, mas vocês tem que ser grande, né? Não dá pra... O que é ser grande, né? Eu considero que você tem uma loja acima... Você tem uma loja acima de 2 milhões de reais, ou seja, no impulso seria o faixa marrom nível 2, nível 3, né? Você ter... Você faturar acima de 2 milhões no mínimo, o ideal é 3, ser faixa preta já. Mas com 2 milhões de faturamento mensal, você já tem que se preocupar com uma coisa que a gente chama de contratos. Como assim, Leandro? Todos os fornecedores, principalmente indústria, tá? Distribuidor, atacado, normalmente não vai fazer isso com você. Mas as indústrias vão. O que a indústria faz com você? Você pode negociar com ele e assinar um contrato de negociação de desconto automático. Por exemplo, a cada compra minha eu tenho 2,5% de desconto em boleto. E aí esse desconto é assinado um contrato comercial e tudo que você comprar você ganha aquele desconto. Eu já vi empresas que faturam 10 milhões de reais terem 300, 400 mil reais, na verdade 400 não, né? Entre 250 e 300 mil reais em contratos com fornecedor. Ou seja, ela recebe de volta 250, 300 mil faturando 10 milhões de reais mês. Né? Então, isso, os fornecedores pagam para estar lá. Só que isso você já tem que ter um nível de venda maior para que você consiga entrar nesse nível de negociação. Então, por exemplo, aqui no Rio é muito pouco comum, só grandes redes fazem, mas é pouco comum as empresas se preocuparem com a questão dos contratos. E você pode ter, isso eu estou falando de contrato comercial, você também pode ter acordos e contratos logísticos, por exemplo, né? Mas aí também para quando a gente fala de empresas maiores. Por que, Leandro? Porque em empresas grandes, você pode, por exemplo, como acordo logístico, dá para ganhar também de 1,5% até 2,5% de tudo que arreia, tudo que bota no teu CD, no teu centro de distribuição, no seu estoque, você pode ganhar. Mas para isso, por exemplo, o caminhão tem que chegar e você que descarrega, não é a pessoa que descarrega. E aí o cara vem com tudo em pallet, não descarrega mercadoria por mercadoria. Então, assim, entender que quando você cresce, a tua própria infraestrutura também é paga, também pode ser negociada junto com os fornecedores para você receber uma parte disso, através de descarga, através de
tem empresa que paga por você priorizar ela, né? Então você prioriza ela na entrega, prioriza o caminhão dela no recebimento, ela também paga alguma coisa de acordo logístico. Então, fica no radar de vocês, que eu não sei o tamanho de vocês, mas acordos comerciais e logísticos, quando você começa a faturar mais de R$ 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é importante. E isso eu não estou falando de uma loja, você pode ser um grupo de lojas. Mas entenda que quando você faz esse tipo de coisa, você começa a ganhar dinheiro não só de comprar. O negócio do supermercado não é só comprar e vender. Você tem N outras estratégias, como estratégias de contratos comerciais, contratos logísticos, que te dão um resultado assim estratosférico, né? Contratos de marketing, você tem um monte de coisas que você pode fazer visando o fornecedor pagar uma parte disso, porque isso entra na estratégia dele, a marca dele acaba aparecendo e você ajuda ele nesse processo e ganha um pedacinho dessa história aqui também. Então é importante você entender que isso no mercado não é só comprar e vender produto, né? Mas quando você é muito pequeno, você fatura menos de R$ 1 milhão, que provavelmente é a maior base de pessoas que tem no Brasil, uma base de lojas são que faturam menos de R$ 1 milhão, e provavelmente você aqui, que está aqui, fatura menos de R$ 1 milhão. Então, menos de R$ 1 milhão, você, por exemplo, as estratégias comerciais ligados a você ganhar dinheiro com acordos comerciais e acordos logísticos, por exemplo, não está no teu radar, tá? Não está. Isso não faz parte da sua realidade ainda. É uma questão de você crescer para isso fazer parte da sua realidade. Então, entenda que no final das contas, o mais importante é você entender que existe uma jornada a ser feita e você está num degrau daquela jornada, mas existe coisas a poder crescer, tá? E tá tudo bem. Ah, mas fulano vende R$ 1 milhão. Vende, mas você também vai vender. É só você fazer as coisas certas que daqui a alguns meses você chega lá também. Todo mundo pode chegar lá. É uma questão só de você poder fazer. Tá? Legal. Essas daqui são as estratégias, as coisas que o fornecedor provavelmente vai te oferecer dentro do processo, né? Então esse é um ponto. E aí você tem outros pontos de negociação que você tem que fazer, que é prazo de pagamento. O ideal é que você pague com o máximo de prazo possível. Ah, mas eu pago tudo à vista. Beleza, se você tem fluxo de caixa para isso é ótimo, mas na maior parte das vezes o desconto comercial que é dado para pagamento à vista não faz tanta diferença. A não ser que seja um produto de altíssimo giro, mesmo assim eu pensaria ainda por causa de financeiro. O teu financeiro tem que bater, cara. Ah, mas estou comprando barato, vou vender com margem e isso vai mudar minha vida. Não necessariamente. O teu financeiro tem que bater. Então o teu prazo de pagamento tem que bater. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra, qual o ideal, né? Deixa eu apagar aqui. Qual o ideal que o comprador faça? O ideal que o comprador faça é o seguinte. É que na hora de você, aqui ó, você for negociar prazo, você precisa olhar uma coisa que a gente chama de agenda financeira. Que em alguns softwares já tem isso automatizado dentro do software, mas se você não tem, você usa agenda mesmo, porra, numa agendinha para poder fazer. E essa agenda financeira, ela tem que ser colocada para você saber quando vai cair esse pagamento. Quando cai o pagamento. Por quê? Porque você tem um limite de quanto você aguenta pagar por dia de pagamento. Se você criar uma agenda financeira, ou seja, próximo do 5º dia útil, você tem que pagar folha. Então, se você paga a folha no 5º dia útil, o 5º dia útil não é um dia para você enfiar boleto para pagar. Então, o 5º dia útil tem que ter pouco boleto para pagar. Então, você tem que se organizar para ter pouco boleto para pagar naquele dia. Então, na hora que você compra, você tem que ver com o fornecedor quando vai chegar o produto e para quando é o boleto. Ele consegue te dar essa informação, tá? Por quê? Porque aquele pagamento tem que cair num dia que você aguente pagar. Muitas das vezes, você vai negociar prazo de pagamento colocando aqui 2 dias antes ou, muitas vezes, 2 dias depois do prazo que ele estipulou, 7, 14, 21, aí vai ficar com 2 dias antes, 2 dias depois, normalmente só para negociar onde cai o boleto, para que aquilo ali caia de forma eficiente, para que você
não fique extrapolado num dia. Óbvio, né, que segunda-feira, por exemplo, pode ser um dia que você vai ter um valor de pagamento mais alto, porque segunda-feira você tem um faturamento de 6, sábado, domingo para compor lá o teu caixa para poder pagar na segunda-feira. Então, o faturamento de 6, sábado, domingo entra, então segunda-feira é um dia que você aguenta pagar mais. Mas é importante que você, por exemplo, no dia próximo, dia 20, você tem pagamento de imposto. Então, no dia que você tem que pagar o imposto, normalmente é uma porrada, você tenta não botar boleto. Então, dia de pagamento de funcionário, antecipação de funcionário e pagamento de imposto, e algumas vezes pagamento de aluguel, são dias que você vai tentar colocar menos boleto ali para você não ficar apertado para pagar essas contas. Então, assim, todas essas coisas aqui são preocupações que você tem que ter na hora que a gente está falando de negociar prazo de compra. Estou falando de um pedaço das compras. E a gente normalmente não tem essa característica, dá mole nessas paradas e não olha isso aqui de maneira eficiente. Então é importantíssimo que você olhe isso de forma eficiente, para que você não tenha problema, para que dê certo, para que o processo dê certo, para que tudo funcione, para que você consiga ter um resultado melhor.